volta na FM para falar aí sobre impostos. Tá animado para falar de impostos, Rivaroli? Um assunto bom, agradável? Tudo bem, então é o seguinte. Curitiba, você que está na audiência aí nessa quarta-feira de cinzas, de repente está com o seu IPTU atrasado, tem alguma taxa municipal que está em atraso? A Beatriz Frener vai trazer informações sobre uma possibilidade que a Prefeitura abriu de parcelamento para quem tem dívidas. Bea, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Rivaroli e para todos. Exatamente, a Prefeitura de Curitiba então está com esse programa de parcelamento das dívidas em aberto. Isso é válido tanto para CPF quanto para CNPJ, ou seja, cidadão e empresas que têm alguma dívida em atraso com a Prefeitura e podem agora buscar esse parcelamento para quitar a pendência. Essa é uma opção válida tanto para IPTU quanto para o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ou ainda o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis Intervivos. Taxas, contribuições de melhoria e também multas também podem ser parceladas. Existem duas formas, ou presencialmente, que a pessoa pode procurar aí algumas unidades da Prefeitura que faz esse agendamento online da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, ou tudo pela internet. Solicita o parcelamento, já emite ali as guias de pagamento no site da Prefeitura de Curitiba. Aí não precisa esperar, por exemplo, pelo REFIC para fazer esse parcelamento e limpar o nome junto com a Prefeitura. Depois de fazer a solicitação das parcelas, que podem ser até 90 vezes, é preciso que a pessoa mantenha ali o pagamento em dia, mês a mês, para não perder essa negociação aí e para não perder essa negociação da dívida com o município. Olha, para a gente ter como base o ano passado, de acordo com o levantamento da Secretaria de Finanças e também da Procuradoria-Geral de Curitiba, foram aí nas 10 regionais da Secretaria, mais de 141 mil atendimentos e 109 mil documentos de arrecadação municipal foram emitidos, ou seja, muita gente que aproveita essas propostas para fazer a renegociação e para fazer o parcelamento das dívidas. Foram mais de 12.300 mil parcelamentos de dívida ativa. Oportunidade para quem quer, então, começar, a gente já está no segundo mês de 2023, mas por que não dizer, começar o ano já com esses probleminhas de pendências de contas resolvidos também junto com a Prefeitura. É só acessar o site do município para fazer essa solicitação. Rafa. Obrigada pelas informações. Vou lembrar que o IPTU esse ano, Bea, Riva, vence mais pra frente porque teve aumento de imposto. Sempre é assim, Então, você tá falando ali, obviamente, de possibilidades de anos anteriores. Tá com saudades do carnê do IPTU chegando? Chega em abril, Ele vem em abril e pode parcelar até 8 vezes. Estilo Kinder, vai abrir surpresa quanto é que tá a taxa. Ninguém sabe, quando você abre o negócio. Será que a sua caiu ou será que a sua aumentou? Sabe Deus, Pelo E a projeto da Prefeitura? Prefeitura estava tão complicado, Riva? Nem os vereadores estavam entendendo. Nem a Prefeitura estava entendendo, Parece que colocavam no computador lá e saía um sorteio. Esse nós vamos aumentar, esse nós vamos diminuir, esse que não. Então, boa sorte com o seu IPTU quando chegar aí, o IPTU surpresa, se abrir lá. Boa sorte, tomara que você esteja aí entre o pessoal que teve redução na sua taxa. Eu estou contando que eu vou estar nessa turma também. O que me irrita no nosso país é você ter reposição inflacionária de imposto. É que o imposto ele vai ficar defasado. Como é que ele vai conseguir se atualizar, Rivaroli? Se a inflação aumenta e o imposto não acompanha. Rafa, imposto faz tão parte da nossa vida que ele vira bem de consumo. Porque a inflação é consumo, certo? Sim. Certo. Você consome imposto aqui no nosso país. É assim. Já que o imposto mais alto é sobre consumo, vamos aumentar tudo. É surreal, gente. É taxa. Imposto é uma taxa, certo? Taxa não tem que ter aumento, assim como ajuda de custo para os vereadores. Não tem que ter aumento. Não é salário, é uma ajuda de custo, não é a profissão de vocês. Aqui é tanto e acabou. Em casa todo mundo tem que se adequar ao orçamento que tem. Um abraço, não dá para chegar e falar, não, peraí, mas aqui meus gastos aumentaram. Eu vou aumentar para você também. Eu precisava que a empresa aumentasse para acompanhar exatamente aqui a inflação que eu tive. É surreal. O Brasil é um país que tem um crescimento no valor da taxa de imposto orgânico. Porque lá você bota que ele vai aumentar o imposto sempre, vai aumentar o imposto em cima da inflação que teve no ano anterior, alguns pelo INPC, outros pelo IPCA. É isso.
na maior carga tributária do planeta, que a gente leva 6 meses, quase 7, para poder pagar. É isso, gente. A gente leva quase 7 meses para pagar imposto. Aí os outros 5 são nossos. Mas depois vem o imposto de renda de novo. A gente vai falar sobre isso, Riva. Inclusive, já que eu tô na temática, antes de você aprofundar, vou melhorar o seu humor, o meu e o dos ouvintes. Nossa Senhora. Falando sobre pagamento do IPVA. Eu vou dizer uma coisa. Posso fazer um sincerão aqui? Pode. Esse imposto é um imposto doído de pagar. Vamos falar a verdade? Não, porque não tem retorno. O IPVA é um imposto que eu vou te contar. Ele me dá um calor no coração quando eu vou pagar o IPVA. Agora vai ter vencimento hoje para quem tem final de placa 5 e 6 nessa quarta-feira. E aí, obviamente, você já sabe que não chega nada mais na sua casa, né? É aquela questão de economia de papel. Então, tem que acessar o site lá da Secretaria da Fazenda, usar algum dos aplicativos, aplicativo da Receita Estadual, no site da Fazenda Estadual. Eu uso aquele aplicativo de estacionamento aqui de Curitiba, ele já tem um link lá, uma aba que você consegue acessar para você fazer o pagamento. E aí você pode parcelar o valor do imposto, né? Com juros, dá uma diferença bem grande, possibilita o pagamento pelo Pix ou pelo cartão de crédito, que vem a taxa do cartão de crédito em cima. Então, se é taxado de 1 a 3,5% em cima, de acordo com a modalidade que você escolher. Se você não pagou já na primeira, né, de uma vez só, se você resolveu parcelar, fica atento então que hoje vence para placa 5, 6, amanhã placa 7, 8 e depois de amanhã para placa 9 e final de placa 0, tá? Além disso, a gente vai falar agora um pouquinho sobre imposto de renda, 10 horas e 36 minutos. Falta tempo ainda, né? A declaração do imposto de renda. O prazo começa 15 de março, vai até o final do mês. Só que este é o momento de você fazer aquela tarefa árdua, de reunir a papelada e organizar para garantir aí que você consiga, se possível, né, ter alguma restituição ou deixar claro o tamanho do imposto que você tem a pagar. Então a gente vai conversar ao vivo com o Pedro Talim, que está trazendo exatamente um alerta para você da audiência, que está nesse clima de carnaval aí, reunir a documentação e se atentar bastante aos prazos para deixar tudo organizado, não ter dor de cabeça na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda. Bom dia para você, Pedro. Bom dia, Rafaela, Riva e todos que estão nos acompanhando. Exatamente, o prazo até parece longe, começa no dia 15 de março, mas a dica dos especialistas é justamente reunir os documentos com antecedência para que não fique faltando nada depois. Além dos rendimentos, é importante lembrar de colocar na declaração planos de saúde e consultas médicas que podem ser abatidas do valor do imposto. Até o final do mês, a Receita Federal vai anunciar novidades com relação ao imposto de renda, então a gente segue acompanhando o assunto. Quem recebe até R$ 2.640 por mês está isento em 2023. Outro ponto importante é que não declarar o imposto pode trazer vários prejuízos ao contribuinte. O primeiro deles é a perda do CPF. Então o ideal é separar os documentos e se preparar para fazer a declaração. Até porque quem declara antes também recebe a restituição antes. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Pedro, pelas informações. Tá aí, portanto, Rivaroli. Agora sim, a gente estava falando que o carnaval acabou e o ano está começando. De fato, está começando porque a gente está falando aqui sobre o quê? Pagamento de impostos. Só faltou a cereja do bolo, que é falar do gasto com material escolar, Riva. Que a gente parcelou, né? Lá no começo do ano, que também você não consegue pagar. Tá na hora da gente refundar mesmo o tributarismo desse país, né, Rafa? A tributação do nosso Brasil precisa ser transformada de fio a pavio. Não dá mais pra gente conceber que ela aconteça dessa forma, né? Nós temos uma Constituição cidadã, uma Constituição que preserva os direitos humanos. Se você tem saúde pública aí na sua casa, na porta da tua casa ou perto da tua casa, seja da qualidade que for, isso é uma pauta dos direitos humanos e tudo mais. A Constituição é linda, é maravilhosa, ela traz muitos gastos. Só que aqui no Brasil, o nosso Estado, ele é oneroso, ele é perdulário e ele é gastão. Ele gasta mal. Ele separa 2 milhões, por exemplo, para você, 25 mil reais, perdão, para você combater as catástrofes naturais. E aí a gente vê no que dá. No orçamento tem 25 mil reais para fazer isso. É um estado que é capaz de ir lá dar uma ajuda para os irmãos de São Sebastião, São Vicente, Bertioga e leva 2 milhões de reais. Isso não paga absolutamente nada.
A gente precisa repensar como os impostos são divididos nesse país. Como nós pagamos, porque o Estado, na sua sanha arrecadadora, ele é muito bom em arrecadar. A gente vai batendo o recorde de arrecadação até em pandemia aqui no nosso país. Mas ele é péssimo em dar o retorno, Rafa. Ele é terrível em devolver ao cidadão os serviços que ele deveria dar por aquilo que o cidadão paga. Há classes que são mais beneficiadas que outras. Há classes que pagam menos tendo mais do que outras tendo menos. Isso precisa ser repensado no nosso país e com urgência. Para a gente ter de verdade uma questão igualitária na tributação. Como está, a gente não aguenta mais. Não é possível mais pagar. Não é possível mais sustentar tudo isso e não ter retorno. Mas essa é uma discussão que quando chega lá em cima e quem está lá em cima faz parte sim das classes mais abastadas, ela não quer mexer. Porque se mexer, mexe consigo mesmo. E quem é que vai bater no peito e falar o pobre precisa pagar menos e o fulano precisa pagar mais? Ninguém. O Brasil é um país que arrecada muito. Mas não é um país rico porque é mal gerenciado. Porque as gestões no Brasil são verdadeiras porcarias. Que esquece o principal. Os 200 e quase 15 milhões de brasileiros que existem logo abaixo. O bolo precisa ser melhor dividido. Aliás, esse bolo deveria ser menor e melhor dividido. Porque ele é muito grande. Poucos ficam com uma fatia gigantesca. E muitos ficam com as migalhas, Rafa.